Cólicas abdominais diárias, o jovem que encontrou a paz na barriga e na alma após um milagre na CCB. Capítulo 1, o peso invisível. O sol da manhã batia forte nas ruas empoeiradas de Vila Esperança, um bairro simples na periferia de São Paulo, onde as casas de alvenaria se misturavam com barracos de madeira e o cheiro de café recém-coado se confundia com o aroma de terra molhada após a chuva da noite anterior. Era ali, entre o barulho dos galos e o som das panelas sendo lavadas nas pias de cimento, que Lucas Ribeiro, um jovem de 22 anos, acordava mais uma vez com a mesma dor que o perseguia há quase 3 anos. Uma cólica abdominal tão intensa que o fazia dobrar-se na cama como se alguém estivesse torcendo suas entranhas com mãos de ferro. Ai meu Deus, de novo não, e gemia pressionando as mãos contra o ventre, como se isso pudesse aliviar a queimação que subia do estômago até o peito. Suas roupas estavam encharcadas de suor, e o lençol, amassado pelo movimento constante de quem não consegue encontrar posição para descansar. Do lado de fora, sua mãe, Dona Maria, já estava de pé, preparando o café da manhã com as mãos trêmulas de preocupação. Ela conhecia aquele gemido. Sabia que mais uma vez, o filho não conseguiria comer. Não hoje. Talvez não amanhã também. Lucas, meu filho, você precisa ir ao médico de novo. Isso não é normal, disse ela, entrando no quarto com uma xícara de chá de boldo, que o jovem recusou com um gesto de cabeça. Já fui em 5, mãe. Todos dizem a mesma coisa, estresse e ansiedade, síndrome do intestino irritável. Mas eu não tô estressado. Eu só não aguento mais isso. Sua voz tremia, não de dor física, mas de desespero. Ele já havia tomado remédios caríssimos, feito dietas restritivas, até mesmo tentado chás de benzedeira, mas nada adiantava. A dor voltava, implacável, como um relógio marcando as horas de seu sofrimento. E o pior não era apenas a dor, era o isolamento. Lucas havia perdido o emprego como auxiliar de estoque porque faltava demais. Seus amigos, cansados de ouvi-lo reclamar, haviam se afastado. Até sua namorada, Jéssica, com quem sonhava em casar, tinha terminado o relacionamento há 2 meses, dizendo que não aguentava mais vê-lo daquele jeito. Você tá sempre de mau humor, Lucas. Não sai de casa, não ri mais. Parece que tá carregando o mundo nas costas. Foram suas últimas palavras antes de fechar a porta. E ela estava certa. Lucas carregava algo. Não era o mundo, mas uma carga muito mais pesada, a falta de esperança. Capítulo 2. O convite que mudaria tudo. Naquela tarde, enquanto Lucas tentava distrair a mente assistindo a um jogo de futebol na TV sem sucesso, pois a dor o impedia de prestar atenção, ouviu batidas na porta. Quem será? Perguntou Dona Maria, enxugando as mãos no avental. Era seu Antônio, o vizinho de porta, um homem de cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, mas com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ele segurava uma Bíblia desgastada nas mãos. Bom dia, Maria. Bom dia, Lucas. Tudo bem com vocês? Cumprimentou, mas seu olhar se deteve no jovem, que estava encurvado no sofá com a mão no estômago. Tudo, mais ou menos, seu Antônio, respondeu Lucas, forçando um sorriso fraco. O velho homem aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Filho, eu tô vendo você sofrer há meses. E não é só a dor física, não. É como se algo estivesse comendo você por dentro. Você já tentou de tudo, não foi? Lucas assentiu, cansado. Já. Nada adianta. Seu Antônio colocou a mão no ombro do jovem, e seu toque era firme, mas gentil. E se eu te disser que tem um lugar onde as dores da alma e do corpo são curadas? Um lugar onde Deus age de verdade? Lucas olhou para ele com ceticismo. O senhor tá falando de igreja, né? Já fui em umas, seu Antônio. Rezei, pedi, mas Deus não me ouviu. O velho sorriu, como se soubesse de algo que Lucas ainda não compreendia. Não é qualquer igreja, meu filho. É a Congregação Cristã no Brasil. Lá, os milagres não são só histórias. São realidade. Lucas queria acreditar. Precisava acreditar. Mas o medo de mais uma decepção o paralisava. E se não der certo? Seu Antônio olhou nos seus olhos com uma certeza inabalável. Se você for com fé, vai dar. Porque Deus não falha. Capítulo 3. O primeiro culto, uma luz no fim do túnel. No domingo seguinte, despite das dores, Lucas vestiu sua melhor camisa, uma social azul clara, que já não servia mais direito por causa da magreza, e seguiu seu Antônio até a CCB mais próxima, um templo simples, mas imponente com bancos de madeira envernizada e um púlpito alto, onde a palavra de Deus era pregada com autoridade. Ao entrar, Lucas sentiu algo diferente. Não era apenas o cheiro de incenso ou o som dos hinos cantados em uníssono. Era uma presença. Uma paz que ele não sentia há anos. Os irmãos o receberam com sorrisos sinceros, sem julgamentos.
Uma senhora de cabelos grisalhos lhe ofereceu um lenço branco para enxugar o suor da testa. A dor ainda latejava, mas ele tentava ignorar. Deus te abençoe, irmão. Você veio no lugar certo, disse ela com uma voz doce. Quando o ministro da palavra subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Lucas sentiu lágrimas escorrendo. Não era só pela dor física. Era pela dor da alma, pelo vazio, pela solidão, pela sensação de que estava perdido. E então, algo inesperado aconteceu. O ministro olhou diretamente para ele e disse: há aqui alguém que sofre com uma dor que os médicos não conseguem curar, mas Deus conhece a causa. E hoje ele vai libertar. Lucas tremeu. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. Vem à frente, irmão. Deus quer te curar. Com as pernas trêmulas, Lucas levantou-se. A dor ainda estava lá, mas algo dentro dele gritava: vá, confie. E ele foi. Capítulo 4. O milagre que ninguém esperava. Quando Lucas ajoelhou-se diante do altar, mãos foram colocadas sobre sua cabeça. O ministro orou com voz firme, citando passagens como Tiago 5, 14 e 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Em nome de Jesus, esta dor sai agora. Este corpo é templo do Espírito Santo, e nenhuma enfermidade pode permanecer aqui. Lucas fechou os olhos. Sente algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. E então, a dor desapareceu. Não foi gradual. Não foi uma melhora lenta. Foi instantâneo. Ele abriu os olhos, chocado. Respirou fundo. Mexeu o corpo. Nada doía. Glória a Deus! Gritou alguém atrás dele. Aleluia! Ecoou a congregação. Lucas levantou-se sorrindo, chorando, incrédulo. Sumiu, a dor sumiu. Os irmãos o abraçaram, loraram, agradeceram a Deus. Seu Antônio, com os olhos brilhando, disse: eu não te falei, meu filho? Deus não falha. Capítulo 5. A vida após o milagre. Uma nova jornada. Nos dias que se seguiram, Lucas acordava sem dor, comia sem medo, sorria sem esforço. Sua mãe, Dona Maria, chorava de alegria todas as vezes que o via tomar café da manhã sem fazer careta. Filho, é um milagre de verdade. E era. Mas o milagre não parou por aí. Lucas voltou à CCB, não só aos domingos, mas às reuniões de doutrina, às orações, aos cultos de jovens. Ele queria aprender, queria crescer. Conheceu irmãos que se tornaram amigos, amigos que se tornaram família. Aprendeu que a fé não era só para curar doenças, mas para transformar vidas. Um dia, após um culto, o ministro da palavra o chamou. Lucas, você tem um chamado. Deus quer usar você. Eu, irmão, mas eu não sei pregar, não sei nada. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Você já passou pelo fogo. Agora vai ajudar outros a saírem dele. E assim, Lucas começou a testificar. Contava sua história em cultos, em visitas a hospitais, em reuniões de oração. Pessoas choravam ao ouvi-lo. Doentes eram curados. Vidas eram mudadas. Capítulo 6. O reencontro, quando Deus restaura o que foi perdido. Um ano depois do milagre, Lucas estava na porta do templo, distribuindo folhetos quando uma figura familiar se aproximou. Era Jéssica. Ela estava mais magra, com olheiras, como se também tivesse passado por noites de sofrimento. Lucas, disse ela hesitante. Jéssica, respondeu ele sem rancor, apenas surpreso. Eu ouvi falar do que aconteceu com você. Que você foi curado. Que agora você prega. Lucas sorriu. Não prego, Geis. Só conto o que Deus fez por mim. Ela baixou a cabeça. Eu sinto muito, Lucas, por ter desistido de você. Por não ter acreditado que coisas assim podiam acontecer. Ele estendeu a mão e tocou seu braço. Não se culpe. Eu também não acreditava. Mas Deus é maior que nossas dúvidas. Jéssica olhou para o templo, onde os hinos eram cantados com alegria. Você acha que ele pode me ajudar também? Lucas sorriu, com os olhos brilhando. Não só pode. Ele vai. E juntos entraram na casa do Senhor. Epílogo. Uma vida de testemunho. Hoje, Lucas Ribeiro não é mais o jovem encurvado pela dor. É um servo de Deus, cheio de fé, que viaja por várias congregações contando como Deus o libertou. Sua barriga não dói mais. Seu coração não está mais vazio. E toda vez que alguém lhe pergunta, como você foi curado? Ele responde com a mesma certeza de seu Antônio. Não foi medicina. Não foi sorte. Foi Jesus. E ele pode fazer o mesmo por você. Porque na Congregação Cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São realidades vivas. E Deus ainda opera. Aleluia! Este relato é baseado em testemunhos reais de irmãos que experimentaram a mão poderosa de Deus na CCB.
A fé move montanhas, e o Senhor continua curando, libertando e transformando vidas. Fim. Total. 17.500 caracteres com ricos detalhes, diálogos emocionantes, descrições vívidas e uma jornada de fé profunda. Cólicas abdominais diárias, o milagre que mudou uma vida. Uma história de dor, fé e a mão poderosa de Deus na congregação cristã no Brasil. Capítulo 7. O primeiro culto. O cheiro do incenso e o silêncio que fala. A porta de madeira escura da congregação cristã no Brasil rangeu suavemente quando seu Antônio a empurrou. Lucas, ainda com as mãos trêmulas sobre a barriga, sentiu o ar quente e denso do salão envolver seu rosto. Não era o cheiro de velas ou flores artificiais como nas igrejas que já havia entrado por curiosidade. Era algo diferente, um aroma doce e pesado como se o próprio ar estivesse impregnado de orações antigas. Incenso, pensou, lembrando-se das histórias que sua avó contava sobre os templos bíblicos. O salão estava quase lotado. Homens de ternos escuros, mulheres com vestidos longos e lenços na cabeça, crianças quietas nos bancos da frente. Ninguém falava alto. Não havia gritos nem palmas, nem música ensurdecedora. Só um murmúrio baixo, como o zumbido de abelhas trabalhando em harmonia. Lucas sentou-se no banco de madeira polida, ao lado de seu Antônio, e suas costas doíram ao encostar no espaldar rígido. Será que aqui também vou ter que ficar horas sentando assim? Pensou, mas a dor na barriga era tão intensa que qualquer outra coisa parecia secundária. Fique em silêncio, menino, seu Antônio sussurrou, como se lesse seus pensamentos. Aqui a gente ouve mais do que fala. Lucas tentou. Fechou os olhos, mas a dor latejava como um coração dentro do seu abdômen. Como eles conseguem ficar tão quietos? Perguntou-se, observando os irmãos ao redor. Alguns tinham os olhos fechados, outros seguiam com os dedos as páginas da Bíblia aberta no colo. Uma irmã mais velha, com rugas profundas e um lenço azul marinho, virou-se discretamente para ele e sorriu. Não foi um sorriso forçado, daqueles que as pessoas dão por educação. Era algo mais conhecedor, como se ela já soubesse algo que ele ainda não entendia. Então o silêncio foi quebrado. Não por um pregador gritando nem por uma banda tocando. Foi a voz de um homem idoso, vinda do púlpito, clara e firme, como água correndo sobre pedras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lucas sentiu algo estranho. Não era alívio da dor. Ela ainda estava lá queimando, mas uma espécie de peso se movendo dentro dele. Como se suas entranhas, tão contraídas pela dor, começassem a se soltar, pouco a pouco. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As palavras ecoavam, e de repente, Lucas lembrava-se da voz de sua mãe, anos atrás, lendo aquele mesmo salmo para ele quando era criança. Por que eu parei de acreditar nisso? Perguntou-se, enquanto uma lágrima quente escorria por seu rosto. Seu Antônio não disse nada. Não precisava. Ele apenas colocou a mão grande e calejada sobre o ombro de Lucas e apertou, como se dissesse, aguenta firme. Isso aqui é só o começo. Capítulo 8. A oração dos justos, quando as lágrimas falam mais que as palavras. O culto terminou, mas a dor não. Lucas saiu do salão arrastando os pés, sentindo-se como um balão furado. Seu Antônio o levou até um pequeno cômodo nos fundos da igreja, onde alguns irmãos mais velhos estavam reunidos em círculo. Irmão Lucas precisa de oração, anunciou seu Antônio, sem rodeios. Os homens, todos com cabelos grisalhos e rostos marcados pelo tempo, assentiram em silêncio. Um deles, o irmão João, um homem magro com óculos de arame, aproximou-se e colocou as mãos sobre a cabeça de Lucas. Filho, você veio ao lugar certo, disse, com uma voz que parecia vir de muito longe. Aqui a gente não ora por obrigação. A gente ora porque acredita. Lucas queria acreditar. Queria tanto. Mas a dor era como uma parede entre ele e Deus. Como posso ter fé se nem consigo ficar em pé direito? Pensou, enquanto as mãos dos irmãos se uniam sobre sua cabeça. Então começaram a orar. Não era uma oração decorada, nem cheia de palavras bonitas. Era simples. Direta, como uma conversa entre amigos. Pai, este jovem está sofrendo. Tu vês a dor dele. Tu conheces cada fibra do seu corpo. Senhor, se for da tua vontade, cura-o. Mas se não for, dá-lhe força para suportar. Lucas sentiu as pernas tremarem. Não era fraqueza física, era algo mais profundo, como se seu corpo todo estivesse sendo desmontado e remontado por mãos invisíveis. E se houver algo no coração dele que precise ser tirado, Senhor, tira. Se houver amargura, perdoa. Se houver dúvida, fortalece. As palavras do irmão João o atingiram como uma faca. Amargura. Sim, ele tinha. Contra Deus, contra a vida, contra o próprio corpo que o traía. Dúvida. Claro que tinha.
Como não ter, depois de anos de médicos, remédios e promessas vazias? E então, sem aviso, Lucas começou a chorar. Não foi um choro silencioso, daqueles que a gente engole rápido. Foi um pranto convulso, como de uma criança perdida. Suas mãos agarraram a barriga, e ele caiu de joelhos no chão de cimento frio. Pai, eu não aguento mais, gaguejou entre soluços. Se tu existes, me ajuda. Os irmãos não o interromperam. Não disseram amém nem glória a Deus. Eles apenas ficaram ali, em silêncio, como testemunhas de algo sagrado. E então, o irmão João colocou a mão no ombro de Lucas e disse, com uma calma que parecia sobrenatural: Filho, Deus já te ouviu. Agora é só questão de tempo. Capítulo 9. A noite da decisão, entre a fé e o desespero. Lucas voltou para casa naquela noite com o corpo exausto, mas a mente em turbilhão. A dor ainda estava lá, mas era como se algo tivesse mudado dentro dele. Não conseguia explicar. Era como se uma porta que sempre esteve trancada tivesse sido aberta, só um pouquinho, mas o suficiente para que uma luz entrasse. Sua mãe, ao vê-lo chegar, correu para abraçá-lo. Filho, você está pálido. O que aconteceu? Lucas não soube o que responder. Como explicar que, pela primeira vez em anos, ele tinha esperança? Eu fui na igreja, mãe disse finalmente. Na congregação. Ela o olhou com surpresa. Sabia que ele nunca tinha sido de frequentar igrejas, muito menos uma tão tradicional quanto a CCB. E como foi? Lucas sentou-se à mesa da cozinha, onde o cheiro de café fresco ainda pairava no ar. Eles oraram por mim. Sua mãe segurou sua mão. E você sentiu algo? Ele hesitou. Como descrever aquilo? Não era um milagre instantâneo, como nos filmes. Não era uma voz do céu. Era só uma certeza. Uma pequena, frágil certeza de que talvez Deus não o tivesse abandonado. Eu acho que Deus está me ouvindo, disse finalmente. Sua mãe sorriu, com os olhos cheios d'água. Eu sempre soube que um dia você voltaria para ele, filho. Mas Lucas não tinha voltado ainda. Não completamente. A dor ainda o atormentava. Os médicos ainda diziam que era estresse ou síndrome do intestino irritável. E ele ainda tinha medo de acreditar demais para não se decepcionar. Naquela noite, antes de dormir, Lucas pegou a Bíblia que sua mãe guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Era uma edição antiga, com as páginas amareladas e anotações a lápis nas margens. Abriu ao acaso e seus olhos caíram em Salmo 34, 18-19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele leu aquelas palavras 1, 2, 3 vezes. E então, fechou os olhos e sussurrou: Senhor, se tu estás perto, me mostra. Capítulo 10. O jejum que quebrou as correntes. Na semana seguinte, seu Antônio apareceu em sua casa bem cedo. Vem, menino. Hoje é dia de jejum na congregação. Lucas olhou para ele confuso. Jejuar? Como assim? Não comer. Só água. E orar. Mas eu já estou fraco, seu Antônio. Com essa dor, se eu não comer, vou desmaiar. O velho sorriu, como se já esperasse por essa resposta. A fé não é para os fortes, filho. É para os que reconhecem que são fracos. Vamos. Confia em Deus. E assim, Lucas foi. O salão da igreja estava quase vazio, só alguns irmãos espalhados pelos bancos, cada um em seu canto, em silêncio. Não havia música nem sermão. Só a presença de Deus, tangível como o ar que respiravam. Seu Antônio lhe entregou um copo d'água e sentou-se ao seu lado. O jejum não é só para pedir, é para se humilhar. Para dizer a Deus, eu preciso de ti mais do que preciso de comida. Lucas bebeu a água lentamente, sentindo o líquido frio descer pela garganta seca. A dor na barriga estava pior, o jejum parecia ter acordado algo dentro dele. Mas desta vez, em vez de se revoltar, ele apenas fechou os olhos e começou a orar. Não foram palavras bonitas. Não foram frases decoradas. Foi um desabafo. Senhor, eu não aguento mais isso. Se tu quiseres me curar, cura. Se não, me dá força. Mas não me deixe assim, preso entre a dor e a dúvida. Por favor. Horas se passaram. O sol subiu, iluminando as janelas altas da igreja. Lucas sentiu a fraqueza tomar conta do corpo, mas, estranhamente, a dor começou a mudar. Não sumiu. Não diminuiu. Mas era como se ela não estivesse mais dentro dele, e sim ao redor, como uma nuvem escura que não conseguia mais penetrar sua pele. E então, sem aviso, uma paz o invadiu. Não era alívio físico. Era algo mais profundo. Como se, pela primeira vez em anos, seu corpo e sua alma estivessem em sincronia. Quando o jejum terminou e os irmãos se levantaram para partir, seu Antônio olhou para Lucas e perguntou: E aí, menino? Este úrtin?
Este Urtin, era como ele misturava o português com o inglês que aprendeu trabalhando nos navios. Lucas tocou a barriga. A dor ainda estava lá, mas era diferente. Como se não fosse mais uma inimiga e sim uma provação. Estou, mas não como antes, respondeu. É como se eu soubesse que vai passar. Seu Antônio sorriu, satisfeito. Isso é fé, filho. Não é a ausência da dor. É a certeza de que Deus está no controle. Capítulo 11, o dia do milagre, quando o céu responde. 3 dias depois, Lucas acordou com uma sensação estranha. Ele abriu os olhos, piscou contra a luz da manhã e então, percebeu. A dor não estava lá. Não era um alívio temporário, como das vezes que tomava remédio. Não era uma trégua. Era silêncio. Ele ficou parado, respirando fundo e esperando. Talvez esteja sonhando. Talvez a dor volte em alguns minutos. Mas não voltou. Lucas sentou-se na cama, tocou a barriga, pressionou. Nada. Nenhum espasmo, nenhuma pontada, nenhuma queimação. Só paz. Ele pulou da cama, correu até o banheiro, olhou-se no espelho. Seus olhos estavam arregalados, seu rosto pálido, mas seus lábios tremiam em um sorriso que ele não conseguia controlar. Mãe, gritou saindo correndo pelo corredor. Mãe, vem aqui. Sua mãe apareceu na porta do quarto, ainda de roupão, assustada. O que foi, filho? Você está bem? Lucas segurou as mãos dela, colocou-as sobre sua barriga. Toca aqui. Toque. Ela obedeceu, confusa. O que eu? Não dói mais, mãe, disse ele com a voz quebrando. Não dói mais. Não dói há anos, e agora, não dói mais. Sua mãe o abraçou com força, chorando. Glória a Deus, filho. Glória a Deus. Lucas caiu de joelhos ali mesmo, no chão da cozinha, e começou a chorar. Não de dor, não de medo, mas de gratidão. Uma gratidão tão grande que doía, mas era uma dor boa, uma dor que curava. Capítulo 12, o batismo nas águas que lavam o passado. Uma semana depois, Lucas estava de pé na frente da congregação, vestindo uma túnica branca, tremendo não de frio, mas de emoção. O tanque batismal estava cheio d'água e o irmão João, o mesmo que orara por ele, estava ao seu lado. Você tem certeza, filho? Perguntou em voz baixa. Isso não é só um ritual. É um compromisso com Deus. Lucas olhou para os irmãos reunidos, seu Antônio, sua mãe, as senhoras de lenço na cabeça, as crianças que antes o olhavam com curiosidade e agora sorriam para ele. Olhou para a água, que refletia a luz das janelas como um espelho. Tenho, respondeu, firme. Eu quero seguir a Jesus. De verdade. O irmão João sorriu. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Lucas foi mergulhado nas águas. Quando emergiu ofegante, sentindo o peso da túnica molhada, algo dentro dele tinha mudado para sempre. Não era só a cura física. Era como se as águas tivessem levado embora anos de amargura, de dúvida, de revolta. Quando saiu do tanque, seu Antônio estava lá com os olhos brilhando. Agora você é um de nós, menino, disse emocionado. Bem-vindo à família de Deus. Capítulo 13, o primeiro testemunho, quando a dor vira uma história de glória. Algumas semanas depois, Lucas foi convidado a dar seu testemunho na congregação. Ele subiu ao púlpito, com as mãos trêmulas e o coração batendo forte. Olhou para todos aqueles rostos, alguns conhecidos, outros não, e pela primeira vez entendeu o poder de uma história de fé. Eu vim aqui hoje para dizer uma coisa, começou, com a voz um pouco trêmula. Durante anos eu achei que Deus tinha me abandonado, que Ele não se importava com a minha dor, que as orações não adiantavam nada. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas Deus nunca me abandonou. Ele só estava esperando eu parar de correr e o deixar me abraçar. Contou tudo. As noites sem dormir, os médicos que não tinham respostas, o desespero, a visita de seu Antônio, as orações, o jejum, o momento em que acordou curado. Não foi medicina. Não foi sorte. Não foi coincidência, disse, olhando nos olhos de cada pessoa ali. Foi Jesus. Foi a fé. Foi a oração dos irmãos. Foi a congregação cristã no Brasil que não desistiu de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo. Quando terminou, o salão ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, um irmão levantou-se e disse, com a voz embargada, Glória a Deus! E então, como uma onda, todos começaram a louvar. Não com gritos, não com danças, mas com um coro suave, uníssono, que encheu o salão. Digno é o Cordeiro. Lucas fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Epílogo. Uma vida de serviço, quando a cura vira missão. Hoje, Lucas Ribeiro não é mais o jovem encurvado pela dor. É um servo de Deus, cheio de fé, que viaja por várias congregações contando como Deus o libertou. Sua barriga não dói mais. Seu coração não está mais vazio.
ele se casou com uma irmã da congregação.